8h40, iniciando a conversa de redação, participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, da Edilene Lopes, direto de Brasília, e do cientista político Malco Camargo. Você, ouvinte da Itatiaia, também pode participar, opinando pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074, 99996-7074, e opinar também pelo YouTube da Itatiaia. A partir de hoje, o Jornal da Itatiaia sendo ouvido também pelo YouTube. Mande o seu comentário pra gente interagir aqui na conversa de redação, viu? Olha, polêmica não para. A Prefeitura de Belo Horizonte publicou hoje no Diário Oficial do município nova proibição de torcida nos jogos. O Jornal da Itatiaia trouxe hoje ponto e contraponto. Vamos ouvir. Pessoas dentro do Mineirão sem máscara, aglomerada, gritando, abraçando. Claro que é o evento teste, a gente viu que era impossível, inclusive, fazer a fiscalização dentro do campo. Exigir máscara naquele cenário é quase que impossível. Diante dessa situação e mais ainda diante da ameaça da variante Delta, a Prefeitura achou melhor, o comitê achou melhor voltar atrás e não permitir neste momento a presença de público nos estádios. Como um teste, você tem que avaliar os resultados. Isso significa que nós temos que olhar os dados de quem esteve no campo, qual foi a incidência ao longo dos próximos dias, se essa incidência foi diferente da incidência na comunidade. Será ótimo se tiver a organização melhor do pessoal lá da Minas Arenas, né, que organiza a Polícia Militar e a Prefeitura. Então, quanto ao público, a gente fica muito satisfeito se tiver o público novamente, que para nós foi muito rentável. A gente fica muito feliz, tomara que as autoridades tomem as providências cabíveis para que possa continuar o público no Mineirão. A proibição de público no estádio mostra justamente a incoerência da prefeitura. É o que acontece, né, na Feira Hippie. E tem que acontecer. A Brasil não é contra isso. As pessoas têm que voltar ao normal. A vacina funciona. A vacina está aí. É justamente para proteger dos agravamentos da doença da Covid. Então a gente não concorda com isso. O que eu gostaria de entender é por que aqui na Feira Hippie, mais cedo aqui, 11 horas, tinha mais de 30 mil pessoas aqui. Se não pode ter o público no estádio, aonde os torcedores vão testados, obrigatoriamente tem que estar testado para entrar, não pode ter o jogo. E a Feira Hippie, com 30 mil pessoas, ninguém testado, todos sem máscara, a maioria, dá uma olhada, pode ter. Então depois que eu ouvir a explicação, aí o Atlético se posiciona. A minha percepção é de ficar abismado quanto a essa medida de proibição do público nos jogos de futebol aqui em Belo Horizonte. Não vejo motivos para uma decisão tão radical como essa nesse momento. Para mim, essa decisão tem mais um caráter político interno do Atlético do que uma questão pública de prefeitura. Bom, e esse fim de semana está sendo a discussão sobre liberação, proibição em Belo Horizonte e região metropolitana. Faculdades e universidades, por exemplo, estão liberadas para as aulas presenciais a partir de hoje na capital. O prefeito de Santa Luzia, Cristiano Xavier, posta vídeo sem máscara em show do cantor Leonardo. Meu caro Eduardo Costa, quais são seus comentários sobre esses assuntos, principalmente em relação ao futebol? Bom dia, ótima semana. Bom dia, meu caro. Eu posso dar uma outra notícia antes? Claro. E isso envolve futebol. Não faz muito tempo, na discussão de como admitir e se admitir o fretamento por aplicativo, a chamada buzzer lá na Assembleia, o deputado e presidente do América, Alencar da Silveira Júnior, mandou um áudio para os conselheiros do seu time. A Itatiaia teve acesso, com uma denúncia muito grave, de que ele foi alvo de uma proposta de propina de R$2 milhões para não votar o projeto que proíbe o buzzer. E junto com isso, ele recebeu um telefonema do presidente do Cruzeiro pedindo também para ajudar. Ouçamos um pedacinho do áudio. A Buzzer está aqui e condicionou o patrocínio do América para você mudar o seu voto aí na Assembleia. Meu amigo, eu tenho 33 anos da prova. Eu vou me vender por causa de um patrocínio do América? Isso eu não faço, não. O presidente do Cruzeiro depois me ligou, falei, cara, o que pode ser feito? Eles foram patrocinar o América, o Cruzeiro, e o Atlético e o América também. Mas você tem que mudar o seu voto. Eu não vou fazer isso. Então, a novidade é que hoje
3 procuradores escolhidos diretamente pelo Procurador-Geral de Justiça começam a apurar essa denúncia, que eu considero gravíssima. E isso é um alento, porque eu não estava entendendo que até ontem a gente não tinha ouvido pedido de providências a respeito do assunto. Ou seja, esquece o projeto, que pode ser de interesse geral da população, e a empresa patrocina os grandes clubes da capital. Vamos à polêmica do dia, que é essa questão da torcida. Sempre que eu falo de Covid, eu nunca ignoro quase 600 mil mortos, os perigos da pandemia, e sempre ressalto que tanto o comitê, que é composto por especialistas de verdade, quanto o prefeito, que foi eleito e reeleito, tem autoridade para tomar as decisões. O que eu queixo é a falta de conversa. Mas não se conversa quando o assunto é ciência. Conversa sim, porque existem N questões a serem consideradas. Uma delas é que o Cruzeiro, grande paixão de mais da metade dos mineiros, está correndo risco de continuar na Série B, a torcida pode ajudar. A outra é que o Atlético está disputando 3 títulos, os mais importantes do Brasil e da América do Sul, com chance nos 3. E isso, a torcida pode fazer diferença. Então, vibra com a torcida e deixa o povo morrer. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de conversa. Eu estou falando que o próximo jogo no Mineirão dos 2 grandes, salvo o melhor juízo, vai ser no meio da semana que vem, a volta de Atlético Fluminense. E depois o Cruzeiro joga, se não estou enganado, dia 7. Então, por que, no lugar dessa decisão de ontem, não pedir que o Atlético jogasse sem torcida contra o Fluminense? Porque aí, nós teríamos, na sexta-feira da semana que vem, os 14 dias para avaliar o efeito do jogo. E se confirmado que houve uma explosão de casos, você tem argumento. Mas é mais fácil, Eustáquio, é mais fácil proibir. Aí as pessoas falam assim, Eduardo, você não viu aquela aglomeração? Eu vi lá, mas eu vi ontem numa roda de samba na Rua Carijós, no coração da cidade. Eu vejo para tudo quanto é canto, Eustáquio. E eu sei que essa decisão da prefeitura de permitir a volta do futebol ao vivo nos bares, que só vale para Lourdes, né? Porque o resto da cidade estava todo com ele. É um negócio que eu tento entender. Você não consegue controlar o Mineirão e libera os bares. Então, o bar que cabe 5 pessoas vai ter 500 assistindo o jogo. Nós sabemos disso. Eu lamento profundamente, Eustáquio, que desde Maurício Campos, 40 anos atrás, nós nunca tivemos um prefeito alegre nessa cidade. Um cara disposto a jogar a pessoa para cima. Vamos vibrar. Só prefeitos burocratas que tomam a decisão sentado na cadeira, dá a caretada, e que não vão à Feira Hippie, não vão à Vilarim Venda Nova, nunca a gente os vê na Tito Fulgêncio. Eu não posso cobrar do comitê que verifique como é que está a real situação da periferia, porque os senhores membros do comitê não conhecem, gente, nunca foram. Então, isso me chateia muito, sabe? Eu teria o dia inteiro para falar. Eu, de novo, repito, eu respeito as decisões das autoridades, mas exijo o diálogo, que nunca aconteceu. E vou pedir para a Rita Mundias, tá? Porque matemática nunca foi meu forte. Eu vou pedir para a Rita fazer para mim, para apresentar aqui, quando puder, no Conversa de Geração, a relação morte por 1 milhão de habitantes da Covid. Porque eu andei dando umas pesquisadas aí e descobri que o número de Belo Horizonte é ligeiramente melhor do que o do Brasil. E é pior do que o de Minas Gerais, onde nenhuma outra cidade foi tão cruel no ano passado com os comerciantes, está sendo tão cruel com a população. Eu quero saber se valeu mesmo a pena esse negócio de fecha. E repito, que Deus nos dê um dia, o mais breve possível, um prefeito que gosta de ir para a rua, de rir com o povo e de fazer festa. Porque nós só temos gente que gosta de proibir. A bola é sua, senhor. Pois é, ô Júnior Moreira, muitas pessoas dizendo que foi uma atitude radical da Prefeitura de Belo Horizonte aqui pelo YouTube, né? O Jornal da Itatiaia passa a ser ouvido hoje, a partir de hoje, pelo YouTube também. O Célio Melo e o Davi Melo comentam aqui sobre essa decisão do prefeito Alexandre Calil. Todos dois apoiam a decisão do prefeito. Júnior, bom dia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia para todo mundo. Eustáquio, são diversos temas aí. Primeiro, essa questão das faculdades, está tudo certo, tem que voltar mesmo para toda hora. As pessoas estão pagando aí preço de aula presencial e tendo a EAD há um tempo, né? Então tá na hora de voltar mesmo. Eu acho que as faculdades vão demorar um pouquinho, porque eles estão gostando desse processo aí de não gastar tanto e entregar coisas não tão boas assim.
sobre o prefeito de Santa Luzia, sem novidade, não me estranha. Nunca achei ele muito assertivo assim, e ele aparecer sem máscara também não me estranha de jeito nenhum. Agora, sobre a polêmica do dia principal, para mim tá todo mundo errado nessa história. Todo mundo, eu vou explicar por quê. Eu vou tentar resumir para não levar muito tempo. Primeiro, torcedor. A gente falava aqui na quinta-feira passada. O torcedor, em sua grande maioria, foi mal educado. Não cumpriu o simples. Foi uma grande aglomeração que aconteceu em torno do estádio. Dentro do estádio eu vi muita bagunça também. E não precisa ir ao estádio para saber disso, tá, gente? Desculpa. É só olhar as imagens. Se você colocar um olhar crítico sobre as imagens que foram transmitidas, dá para ver a bagunça que foi. Segundo lugar, ontem eu vi uma entrevista do diretor do Mineirão tentando tirar o corpo fora. O Mineirão também errou nessa história, me desculpem. Conversem com quem foi. Não conferiram direito os exames. Foi uma bagunça danada. Me desculpe, eu frequentei o Mineirão, inclusive trabalhando durante muito tempo. Não tinha só 18 mil pessoas ali. Pouca gente está falando disso, mas não tinha. Tinha muito mais que 18 mil. O meu modo de ver, na hora que você bate o olho ali, tinha pelo menos umas 25 mil pessoas. Isso ficou escondido. Por fim, a fiscalização da prefeitura falhou sim do lado de fora, foi mal organizado. Agora, mais um erro da prefeitura. Erra novamente em cancelar o evento. Eu acho que a sensação que eu tenho é, olha, o teste não deu certo, não vamos ter trabalho, não. Cancela que é melhor. Poxa, tem formas de resolver isso. Como é que vai ser essa fiscalização? Vamos fazer barreiras ali antes? A fiscalização vai ser maior, não vai ser? Vamos diminuir o público? Como é que vai ser? Agora, colocado isso, para mim está todo mundo errado. Torcedor, Mineirão, Guarda Municipal, Polícia, todo mundo errado. Todo mundo falhou nessa história. Eu espero que a entrevista coletiva do prefeito Alexandre Calil esclareça qual foi o embasamento de forma mais assertiva, e proponha e diga o que vai ser feito para melhorar. O que não pode acontecer é ficar ainda sem torcedor no estádio. Para mim, passou da hora de voltar. Repito, todo mundo errou nesse processo, mas o papel da prefeitura é propor soluções, é conversar. E eu espero que o prefeito Alexandre Calil fale isso daqui a pouco às 10 horas, que está pensando em novos protocolos, em novas formas de fazer com que o torcedor vá ao estádio e essa organização aconteça. Vamos esperar para ver. Quero esperar atentamente a entrevista do prefeito Alexandre Calil para ver se foi só uma medida preguiçosa, ou seja, não vamos ter trabalho, ou se vai propor algo para melhorar. Como o Camargo você disse que foi ao jogo do Atlético e River Plate na quarta-feira, acha que a torcida deve ser proibida novamente de ir aos estádios nesse momento? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, Eustáquio, Edilene, Eduardo e bom dia, ouvintes. Eu concordo com o Júnior, concordo com o Eduardo e concordo com o que nós estamos dizendo aqui no conversa de redação. A medida foi desproporcional em relação ao fato que isso aconteceu. Educar não é punir, e o prefeito tem feito isso sistematicamente com a cidade. A melhor maneira de educar é corrigindo os erros e apontando caminhos e soluções, e não é essa forma que a cidade tem sido tratada nos últimos tempos. Com diálogo, com uma maior proximidade com a torcida, com a Minas Arena, com o comitê técnico, os infectologistas, certamente o resultado teria sido muito melhor. As palavras do Dr. Carlos Starnes me impressionam muito. Ele fala que um evento teste tinha que ter elementos para serem avaliados com o passar do tempo, uma vez que tinha a indicação de cada um dos membros que compareceram àquele evento, ou seja, todo torcedor está identificado, uma vez que o ingresso foi nominal. Então, a decisão tomada antes de avaliar, de fato, o resultado do teste é, para mim, despropositada, desnecessária e incompreensível neste momento. Também quero muito ouvir o prefeito Calil às 10 horas da manhã. Pois é, Edilene, podemos aguardar também, talvez, uma fala do presidente Alexandre Calil repercutindo a entrevista do ex-presidente do Atlético, o conselheiro Ricardo Guimarães, acreditando que essa decisão do prefeito foi uma decisão política e ele estaria, nas palavras de Ricardo Guimarães, incomodado com a atual situação, o atual momento de sucesso do Atlético em várias competições aí pelo futebol. Pois é, Eustáquio, que polêmica em política e futebol, que
papo danado. O negócio é o seguinte, eu acho que o Júnior está certíssimo, mal que o Eduardo também. Todo mundo vai conseguir enxergar isso quando voltar para a sua situação. Pode ser em casa, com um pai, uma mãe, no serviço, com o chefe, ir para âmbitos maiores, um líder, como um prefeito, um governador. Quando esse líder não quer conversar, e aí acontece algo que tenha sido considerado errado, ele encerra a conversa com uma decisão brusca. Foi isso que aconteceu agora com o prefeito Alexandre Calil, que acerta muito, mas que erra também. E esse é um momento de conversa. Não é, foi tudo errado, né, gente? O Júnior tá certo. Torcedor aglomerando, bebendo, sem máscara, fazendo festa, achando que o Covid acabou. Alguém comparou a Feira Hippie aí com a aglomeração que aconteceu no jogo, tem nada a ver. A Feira Hippie está numa extensão gigante, as pessoas conseguem ter um espaçamento. Agora, se comparar a aglomeração do jogo com a praça de alimentação da Feira Hippie, tá certo. O povo tira máscara, bebe, conversa, são situações diferentes, não dá para comparar alho com bugalho. Agora, fato é que o prefeito precisa conversar, precisa mudar o protocolo, organizar as entradas, ter fiscalização efetiva. Fiscal não pode ficar com medo de abordar ninguém, porque esse jogo estava cheio de autoridades, né? Aí o povo fica cheio de dedos. Eu vou abordar, vou falar que tá sem máscara, falar que tá bebendo e tal, não fala. Tem que funcionar, gente. Se cada um fizer seu papel direitinho, funciona. Não tinha essa conversa aqui, não tinha coletiva do prefeito, não tinha proibição, mas ninguém sabe comportar, não sei o que o povo tem que não controla, incluindo as autoridades. É duro. Oi, Eduardo. Me desculpa aí, filho. Me dá mais 30 segundos, porque esse assunto tem que ser bem explicado. O rádio a gente não tem todo o tempo do mundo, né? Amigo, se o evento é teste, você tem que fazê-lo e depois buscar todas as informações possíveis para poder ver se tem chance, o que precisa melhorar. Ontem, em um dado momento da programação esportiva da Itatiaia, eu escutei a lembrança de quando o Mineirão voltou, depois de ficar fechado um tempo, Eustáquio. Faltou até água, Eustáquio. Outro jogo vai se ajustar. Tudo na vida é assim, amiga. Tudo na vida é assim. Eu posso estar no mundo de Poliana, mas eu acredito que se o próximo jogo com torcida for daqui a 2 semanas, e a gente repetir todo dia na rádio, que quem levantar do seu lugar no Mineirão, quem levantar vai ser colocado para fora. E se chegando lá, o mais empolgado que levantar, se você tirar 10 e pôr para fora para não ter o direito de ver o jogo, as pessoas se acomodam, porque infelizmente, Eustáquio, a consciência social é a caneta do guarda. E nós somos sim mal educados, sobretudo com o efeito manada quando estamos com outras pessoas. Mas dá trabalho, Eustáquio, mas dá para organizar. Agora, dá trabalho, a gente tem que querer trabalhar para organizar, Eustáquio. Eduardo, olha, e para a gente finalizar aqui, governadores se reúnem para discutir crise política. Bolsonaro prepara novo pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, o Luiz Roberto Barroso, Malca Matos, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Quem dera, né, Eduardo, discutir de fato o que importa para a cidade, para o Estado e para o país, né? De novo, as querelas políticas, as vaidades políticas, as raivas, as picuinhas vão tomando conta do cenário nacional e nós vamos pagando o pato. Edilene Lopes. Pois Eustáquio, eu disse isso na coluna em cima do fato, eu repito aqui, é um dos pilares do governo de Jair Bolsonaro a manutenção da polêmica. Essa é mais uma, ele fatiou pedidos de impeachment, primeiro Alexandre de Moraes, depois o Barroso, também agora está no confronto com os governadores, e esse vai ser um assunto dessa reunião de hoje, com certeza. O Bolsonaro sugeriu que eles zerassem o ICMS para baixar o preço do gás, quando esse assunto diz respeito à política de preços da Petrobras, ou seja, cada dia é uma confusão, e vai ser assim até 2022. Bolsonaro segue a cartilha de Donald Trump, e no final Donald Trump perdeu a eleição, nós acompanhamos. Vamos ver o que vai acontecer aqui no Brasil, né? Segue a cartilha, o resultado pode ser parecido também. Será, Júnior Moreira, que esses pedidos de impeachment vão para frente, vão vingar? É só polêmica vazia que não vai dar em nada. Inclusive essa reunião com o governador, essa reunião não vai dar em nada. O quê? O Bolsonaro não fica brincando um pouco, não. Assim. E aí, Eduardo? Deixa eu dar uma notícia para o Júnior. A UFMG falou que com a autorização para voltar hoje, vai voltar em outubro. Agora, ciências médicas, que é privada, vai voltar hoje. E eles vêm no chamada para anunciar. É diferente. Privada que não vai voltar, não, viu, Eduardo? Tem muita faculdade privada aí que não vai voltar, não. Não, sim. Tá gostando do EAD. Sim, as sérias vão voltar, sabe? Inicialmente num modelo híbrido, né? Até que é considerado. Agora, sobre essa reunião de Brasília, o Malco me representou, não precisa falar mais nada. Mas ainda assim eu vou insistir. Eu acho que Brasília e o Comitê de Belo precisam dar uma lida aí, vai no Google, dá uma pesquisada sobre problemas mentais da pandemia. Sofrimento mental causado pela pandemia.
Ô, gente, vamos falar do que interessa e vamos rir um pouco, Eustáquio, ainda que seja piada ruim, Eustáquio. Um abraço, até amanhã. Um abraço, Eduardo. 9 horas em ponto em Belo Horizonte. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta segunda-feira. Ótima semana a todos.